Ele é doutor pela George Washington University Law School, nos Estados Unidos, e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Promotor desde 1995, também no Rio Grande do Sul. O doutor José Guilherme Giacomuzzi é o entrevistado desta semana do TV Projeção. Tudo bem? Tudo bem. Doutor, o senhor está chegando agora ao Projeção para atuar como colaborador no núcleo docente estruturante e também em algumas disciplinas à distância. Essa chegada, evidentemente, representa um avanço para o curso de Direito, porque os nomes são nomes, o Projeção tem procurado elencar nomes de peso para elevar a qualidade do seu ensino, aqui no curso de Direito das Faculdades de Projeção. O senhor é promotor, está no Ministério Público. Eu acho que talvez a primeira pergunta, é uma pergunta talvez seja até muito comum, mas hoje existe um fascínio muito grande dos estudantes de Direito pelo Ministério Público, por serem promotores, enfim, atuarem no Ministério Público. Por que existe esse fascínio? O senhor foi fascinado por isso? Como é que o senhor poderia explicar? Por que tanto estudante de Direito fala, não, eu quero ser promotor, eu quero atuar no Ministério Público? Na semana passada, ou algumas semanas, eu entrevistei um egresso que hoje atua na Defensoria Pública e o sonho é atuar e ingressar no Ministério Público. Por que esse fascínio? O cidadão vê no promotor de justiça alguém que o defende, que defende ele, que defende a sua família, que defende os seus amigos, que defende, enfim, a sociedade. É como se fosse uma espécie de herói da carreira, seria isso? Isso, embora não corresponda e não deva corresponder à realidade, parece estar no imaginário popular. O segundo fator, bastante ligado a esse, é que nos filmes da grande mídia, o promotor também está muito atuante, não é? Então, esses são dois fatores que são bastante importantes nessa visão que eu vou chamar de imaginário popular. E existe uma outra causa, que me parece uma causa, essa já mais profunda, vamos dizer assim, é que o Ministério Público, nos últimos anos, especificamente nos últimos 22 anos, desde a Constituição de 88, assumiu bem, na sociedade brasileira, um papel de fiscal da lei no sentido de fazedor da justiça. Isso seduziu o aluno de Direito, Isso então. seduziu o aluno de Direito, e o aluno de Direito, então, vê naquela figura alguém que pode tentar fazer as coisas andarem melhor. Seria para o aluno mais apaixonante ser promotor do que juiz, seria isso, doutor? Talvez essa seja uma boa... Essa foi a sensação do senhor quando fez a escolha? Imagem. A minha escolha se deu uma parte por isso e em outra parte por razões familiares. O meu pai foi promotor de justiça e nós sempre temos, queiramos ou não, alguma influência não é, das nossas relações familiares, e essa eu não posso negar, foi uma boa influência, e essa, no meu caso, foi também determinante. Doutor, a formação em Direito. Hoje existem muitas faculdades de Direito. A OAB tomou uma série de medidas nos últimos anos para tornar mais rigoroso o exame de seleção e a postura e a condução, a gestão educacional das faculdades de Direito. E eu gostaria que o senhor analisasse isso. O senhor que tem uma formação no exterior, é doutor em Direito por uma universidade americana. Essa formação, onde que ela é deficiente na maioria das faculdades, e o que precisa, na opinião do senhor, que tem essa formação, repito, para que um curso de Direito seja realmente adequado para formar bons profissionais? Pois bem, essa não é uma questão muito simples de ser respondida. E ela parte de um pressuposto de que os cursos de Direito não têm uma boa qualidade. Isso, em parte é verdade e em parte não é verdade. A OAB exerce aí um papel extremamente importante, porque a OAB acaba obrigando as faculdades a oferecerem um curso de melhor qualidade. Mas, como eu disse, existem vários cursos, não só no direito, não só na área do direito, mas em outras áreas do conhecimento que são mais deficitários, outros que são
cursos melhores. O que me parece importante para que um curso de direito, para que um curso de direito tenha êxito, são 3 fatores básicos. Primeiro, a faculdade deve tentar criar um ambiente acadêmico, um ambiente de seriedade de ensino. Isso não é muito comum, infelizmente, hoje. O segundo fator é que seja composto por professores de qualidade. E o terceiro fator é que seja composto por alunos engajados em aprender. Entendi. E não simplesmente engajados em obter um diploma. Obter um diploma, que isso, imagino, não seja um problema só das faculdades de Direito. Então tem que ter uma postura também uma postura da instituição de preconizar e de fazer valer isso. Exatamente. Ou seja, o aluno não tem que buscar um diploma. A faculdade séria ou a instituição séria, ela vai oferecer uma formação sólida para ele. Um dos maiores papéis das faculdades de Direito é auxiliar na formação de cidadãos. Se o aluno vai à faculdade em razão do diploma, e se a faculdade quer vender-lhe o diploma, nós estamos aí todo o ingrediente para não formar cidadãos. Para não dar certo. Para não dar certo. O que nós todos somos produtos um pouco daquilo que dos nossos fatores biológicos, né, e outro pouco dos nossos fatores culturais. O papel da faculdade é montar a estrutura para deixar o aluno se desenvolver em um bom ambiente de universidade, um bom ambiente de centro universitário ou de faculdade. Uhum. Então, se o aluno tem e se sente ambientado em uma instituição que quer ensinar, que quer formar cidadãos, esses cidadãos podem ser advogados, juízes, promotores, já temos um caldo cultural formado para que ele, aluno, ou ela, aluna, se insira nesse ambiente e consiga desenvolver as suas potencialidades. Agora, se a instituição oferece somente aquilo que o aluno pode estar querendo, um diploma, fica uma relação entre comprador e vendedor, assim como comprador... Isso não é direito. Isso Claro não é direito. Isso é comprar Coca-Cola ou qualquer outro produto. Ok. Doutor, o senhor atua como promotor desde 95. Que idade que o senhor tinha quando o senhor começou no Ministério Público? 23 anos. 23 anos. Essa é uma pergunta quase que clássica hoje, quase que kit já. É possível um menino de 23 anos se engajar num processo de condenação com experiência suficiente? Existe essa possibilidade ou é quase que temerário? Eu não sei se dizer quase que temerário é um favor simpático do entrevistador, mas é temerário. É temerário. Nós tendemos, talvez por uma característica cultural do país, privilegiar a forma em detrimento da substância. É bastante difícil que alguém com 23 anos tenha total preparo para exercer determinadas funções. Não é meramente o fato de conhecer direito e ter passado em um concurso público que vai fazer o cidadão um bom juiz, ou um bom promotor, um bom delegado de polícia, ou procurador da República. Isso foi, de uma certa forma, remediado com uma emenda constitucional que já há algum tempo exige 3 anos de exercício da advocacia para que seja exercida a função de promotor de justiça e de juiz de direito. Eu vejo essa mudança como uma mudança salutar, mas existe o outro lado da moeda. Muitas vezes a magistratura e o Ministério Público perdem bons promotores ou juízes de direito em razão desses 3 anos que já possibilitaram que aquele profissional muito bom siga
a carreira da advocacia. No caso, a advocacia privada, se nós considerarmos a advocacia pública, a defensoria pública, talvez não houvesse uma perda da magistratura e do Ministério Público, mas, e certamente ganham os cidadãos com bons advogados, mas pensando, vamos dizer, corporativamente, o Ministério Público perde muitos bons candidatos, assim como a magistratura perde também bons candidatos, bons juízes e juízas em função desses 3 anos. Mas eu tendo a concordar e pensar que isso é uma boa mudança na nossa Constituição. Antes de a gente finalizar, a questão da formação no exterior. No caso do senhor, o senhor fez doutorado lá fora, nos Estados Unidos. Qual a diferença fundamental entre um doutorado aqui e um doutorado lá? Existe uma diferença ou é uma complementação? Por que o senhor fez essa escolha de fazer um doutorado, por exemplo, na George Washington? Bem, essa pergunta também é bastante interessante e não muito fácil de responder. O Brasil hoje tem doutorados de excelência, poderia ter feito doutorado no Brasil. Optei por um doutorado no exterior porque o que é diferente, ele ajuda a nós nos compreendermos. Não é? O direito dos Estados Unidos é um direito da common law, um direito de um sistema jurídico diferente do nosso, mas um sistema que, ao contrário do que nós imaginamos, influenciou o direito brasileiro de uma forma bastante importante. Os nossos doutores que se formaram doutores no exterior, em regra vão fazer doutorado na Europa, na Alemanha, Portugal, na França, na Itália. Eu optei pelos Estados Unidos em função dessa diferença e em função de, nos últimos 10, 20 anos, a estrutura do Estado brasileiro estar se conformando de uma forma diferente. Antigamente, o nosso modelo de Estado, desde a época do Brasil imperial, é um modelo de Estado predominantemente francês. E hoje nós estamos olhando para um modelo de Estado mais, digamos, com o perdão do exagero, anglo-americano. Eu tentei compreender melhor, em loco, não é? Naquele lugar, a sistemática daquele direito. Mas, repetindo, o que primeiro me motivou a ir aos Estados Unidos foi a busca pelo diferente. Não é? O direito americano, como é um sistema, repetindo, diferente do nosso, talvez auxiliasse, e acho que consegui fazer isso, ver o meu direito, o direito do meu país, o meu sistema jurídico, de uma outra forma. Ou seja, existem outras formas de pensar o mundo jurídico. E quando nós vemos outras formas, nós, como diz um comparatista canadense, nós distraímos as nossas ideias fixas. Sabemos que outras formas de pensar o mundo jurídico existem. Isso nos enriquece. Ok. O curso de Direito das Faculdades de Projeção, ele tem um núcleo de práticas jurídicas do NPJ muito atuante. Especialmente esse ano, foram realizadas competições de conhecimento jurídico com a presença de alunos das mais altas cortes aqui do Distrito Federal. Supremo Tribunal Federal, TRF, enfim, os alunos compareceram a essas cortes e simularam sustentações diante de desembargadores que foram interpretados pelos professores de curso. A prática jurídica numa faculdade, qual o peso que ela tem, na opinião do senhor, como doutor em Direito, para a formação do bom profissional? O peso é total. Ele não é mais importante do que a teoria, porque prática sem teoria não existe, é uma má prática, mas ele é tão importante quanto. O direito é um saber destinado à prática. Sem a prática, não há nenhuma razão de ser para essa teoria. A boa teoria e a má teoria. De modo que a interação entre
A parte teórica do curso e a parte prática é o que deveriam fazer todas as faculdades de Direito. Não há faculdade de Direito séria que não interaja teoria e prática. Doutor, eu agradeço a presença do senhor. Seja bem-vindo ao Projeção e que nós possamos voltar a conversar aqui no TV Projeção. Eu que agradeço e voltaremos a conversar. Ok. TV Projeção vai ficando por aqui e volta na semana que vem. Até lá.